Esse que eu vos falo é o evangelista Reginaldo Calixto, pastor missionário, que grava para o YouTube meus vídeos. Eu quero falar 5 itens que Deus não faz. Tudo ele faz, agora existe 5 itens que ele não faz. Tá certo? Primeiro, o meu Deus, Criador de todo o universo, ele não faz mal para ninguém. O meu Deus, Criador de todo o universo, ele não despreza ninguém. O meu Deus, Criador de todo o universo, ele não despreza ninguém. O meu Deus, Criador de todo o universo, ele não odeia e nem separa ninguém, porque todo ele ama. Porque ele ama porque tem o amor que ninguém pode ter. Nós temos o amor filamã, nós temos o amor paterno, que é de irmão para irmão. Temos o amor filamã, que é de filho para com mulher e para com o esposo. Mas não temos o amor de Deus. Porque o amor de Deus é um amor que ninguém pode ter. Ele tem o amor ágape, e esse amor ágape é dele, ele não dá para ninguém. Você tem um amor paternal, que é de irmão para irmão, cidadão para cidadão, porque tem que amar mesmo, que a palavra manda. E tem o amor filamor, que é de filho para com pai e de esposa, mulher para com homem. E o amor ágape Deus não dá para ninguém. E eu vou dizer 3 coisas que Deus não é. Deus não é mal entendido, tá? Deus não é mal criado. Deus não é desconsiderador. Deus ele ama. Ele chama você, ele unge com a sua palavra. Ele chama você para o seu redil. Ele é pastor de ovelha, porque ele tem o amor ágape. Sabemos que pastor de ovelha, ele tem seu cajado. E na ponta do cajado tem um ferrão feito um anzol. Ali, o verdadeiro pastor de ovelha, ele coloca óleo da unção, um azeite na ponta daquele cajado, que é envergado, é como se fosse um anzol de pesca, para que quando ele bater na ovelha, que não seja rebelde, ela não sinta dor. E as que são rebeldes, ela sente dor, sim. E ela tem que sair, porque verdadeiramente não pode estar no redil dos pastores. Fica na paz, Deus que te abençoe em nome de Jesus. Quando Pedro andava com Jesus, ele errou muitas vezes. Sabemos que tem muitos preletores, pregador da palavra, até pastores também, que pregam numa expressão diferente, dizendo que Pedro não era convertido. Pedro era convertido, sim. Pedro era tão convertido no mundo que Satanás tinha o maior prazer de tentar Pedro. Por quê? Nenhum dos discípulos gostaria de estar de lado a lado com Jesus. Saía na obra de missão, quando Jesus chamava. Quando era 7, era 7, quando era 12, era 12, quando depois cresceu para 70, é 70. Mas de maneira nenhuma você não encontrava João, nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos andando com Jesus, os dois. Agora Pedro não largava os pés de Jesus. Pedro, ele era servo sacerdote de Jesus, imprudente mesmo ele era, daquele homem de coragem, tá? Porque quando foram prender a Jesus, o rei mandou o sacerdote Michael prender a Jesus, porque procurava ele. Foi no dia que Pedro estava também com Jesus. E ali Pedro, sabendo que verdadeiramente o sacerdote Michael ia prender a Jesus, Pedro, por que não Cirineu? Estava com um guardião, um Cirineu, porque estava de lado de Jesus. A dor que tinha de passar Jesus, Pedro tomava para si. Ele só não quis ir para a cruz, ele só não quis ser preso, nem amarrado, nem ir para a cruz. Por onde Jesus passou, mas quase queria para a cruz, porque verdadeiramente Satanás tentava muito a Pedro. Quando Jesus ia passando em frente à casa dos seus pais, ele viu uma notícia que Jesus não vivia em casa, Jesus andava com Pedro. Mas quando Pedro ia passando em frente às províncias do seu lado, da sua casa, dos seus pais, ele soube a notícia que seu pai tinha morrido. Aí Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, deixa sepultar meu pai, porque meu pai pereceu. Aí Jesus disse: não, Pedro, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Vamos adiante, que nós temos obra para fazer. E Jesus não deixou Pedro enterrar o seu pai. E quem enterrou os pais de Pedro foi
os amigos, os vizinhos, aqueles que conhecia. Mas Pedro não pôde, teve a tendência, pediu, mas não recebeu a liberdade de ir para a sepultura do seu pai. Mas chegando ali perto do Monte da Transfiguração, Satanás a um lado de Pedro, tentando a Pedro. E quando ele tentava, Pedro falava coisa que não agradava ao Senhor. Aí o Senhor disse que não sabes tu, Pedro, que Satanás deve se andando contigo, deve te tentando direto. Sai para atrás de mim, Satanás, porque Pedro recebia a tentação de Satanás e falava coisa que não agradava ao Senhor. Aí está no Monte da Transfiguração. Apareceram dois figurativos. Com certeza era Elias e Enoque. Estava Jesus e Pedro, mas Pedro estava num lugar tão bem, tão seguro ali. Não tinha perseguição para o Senhor, porque por onde ele andava, Jerusalém, Samaria, Nazaré, as províncias de Judá, a província de Jericó, por onde eles andavam nas províncias de Israel, tinha perseguição, tinha perseguidor, principalmente contra Jesus, né, para prender, para expulsar da cidade. Aí Pedro estava lá com Jesus, tão seguro. Aí apareceu duas figuras espiritual lá ao lado. Com certeza era Elias e Enoque. E Pedro disse para Jesus: mas aqui está tão bom, mestre, nós não vamos voltar mais para Jerusalém, para Israel, não, vamos ficar por aqui mais 3 dias. Aí Jesus disse: Pedro, Pedro. E foi quando Pedro outra vez falou algo que não agradava ao Senhor. Aí quando olhou para o outro lado, estava duas figuras ativas, era Elias e Enoque. Tem narrador que estão pregando a palavra dizendo que era Elias e Moisés. Moisés não, Moisés morreu, estava enterrado no vale. E quando enterraram o corpo de Moisés no vale, Satanás tentou para tomar o corpo de Moisés para fazer um Deus de adoração, porque nós sabemos que Moisés era um grande profeta de Deus. E ele precisava do corpo de Moisés para fazer um Deus figurativo através do corpo de Moisés, um Deus de adoração. Aí estava o mensageiro, anjo do Senhor, que estava lá guarnecendo lá, como segurança, não era para verdadeiramente vencer a batalha, porque era o anjo, mas era o anjo mensageiro, não era o anjo guerreiro Miguel, era o arcanjo Gabriel. E Gabriel não era um anjo de luta, de batalha, de guerra, estava lá somente para guarnecer. E ficou 3 dias lá e não conseguiu passar, não conseguiu vencer a Satanás. Aí o Senhor mandou descer agora o Miguel, que é o guerreiro, o que tem espada de fogo, né, que vence batalha, vence guerra, conflito, é o Miguel, o arcanjo Miguel, e mandou o Gabriel voltar. E ali, verdadeiramente, quando ele chegou diante de Satanás, puxou da espada, o fogo saiu, e botou nele, o fogo saiu, botou nele, o fogo saiu, e disse: mas tu é mais violento, quem és tu? E não conseguiram tomar o corpo de Moisés. Deus mandou Moisés, o anjo Miguel, ocultar, arrebatar e esconder sobre a fenda das pedras. E ele ali não tinha autoridade de aparecer ninguém. Contra o estado dos mortos, ninguém pode aparecer ninguém. E tem narrador que diz que aquelas duas figurativas que estavam lá no Monte das Transfigurações lá, dizendo que é Elias e Moisés. Não é Elias e Moisés. O Moisés ali que alguém chamou de Moisés, de um dos figurantes, que um era ali, outro encobriram dizendo que era Moisés. Aquele ali era o próprio Eliseu, o próprio Deus, na figura de Elias, na figura de Moisés, que estava ali o Elias e Enoque, né? Elias e Enoque. Estava na figura de Enoque. Alguém não entendia o mistério de Deus, disse que estava na figura de Moisés. Porque as duas oliveiras que vai descer para um grande conflito lá na Grande Magedon, antes de acontecer a Grande Magedon, os dois que estão guardados com Cristo são Elias e Enoque. Esses aí vão vencer a grande peleja, vão evangelizar 40 dias e 40 noites, 4 semanas, 4 meses e 4 dias. Vai evangelizar e vai morrer na praça pública, porque não conheceram Jesus, não conheceram a Deus, mas vai ser pelo Filho da promessa. Ele vai evangelizar 40 dias, 40 meses e 40 dias lá sobre Israel, nas províncias, nos atos, nos morros, na cidade, por todo lugar de Jerusalém. E depois vai ser rejeitado também, porque eles não aceitaram a Cristo.
Eles dois não aceitaram a Cristo, ele aceita o Deus da justiça, o Deus que extermina. E aí vai ser pedrejado para poder ressuscitar dos mortos naquele grande dia, porque ninguém pode chegar a Deus que não passar pela morte física nem ressuscitar dos mortos. Se pudesse, Jesus era o primeiro, mas Jesus precisou, porque Jesus ele é o caminho, ele veio traçar um caminho para o povo, e nós não aprendemos se não quisermos, mas está tudo aí, ele ensinou, bem certinho. Fica na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus, fica na paz.